Olá, seja bem-vindo ao canal Técnico Industrial, eu sou Robson Luca e hoje vamos falar sobre os principais erros que os técnicos cometem no início da carreira. Basicamente, quando nós estamos fazendo o curso, a gente não vê a hora de acabar, acabou o curso, estamos aí, diploma na mão, já solicitamos o nosso registro junto ao conselho profissional e não vemos a hora de trabalhar. Temos essa ansiedade de poder fazer o projeto, poder emitir o TRT. E só que assim, não é aí que acaba os problemas, aí é aí que o jogo começa de verdade. E muitos colegas cometem, muitos não, vou falar ainda, todos os técnicos cometem um erro ou outro no início da carreira. E tudo bem, paciência, faz parte do processo. Só que a questão é, não é você não errar, é como você lida com esse erro e como você vai trabalhar para não errar novamente. E é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos lá então, hoje, iniciando aí mais um vídeo, falando dos primeiros erros que a maioria dos técnicos comete, né, em toda essa trajetória. Quer saber mais? Então, vem comigo, vamos lá para a vinheta. Começando logo o primeiro erro, que é achar que o técnico só executa. Técnico não é só mão de obra. E muitos técnicos começam a trabalhar pensando que o técnico só executa. A formação de técnico, infelizmente, muitos, tá? Muitos dos professores trabalham o técnico como executores, apenas executores e meros auxiliares. Isso é restício ainda do antigo conselho profissional, da antiga mentalidade, que foi um equívoco no passado, porque na verdade os técnicos eles não são meros auxiliares, os técnicos são profissionais plenos. Primeira coisa, precisamos ter em mente, o técnico é um profissional pleno. Ah, mas tem limitação, tá? Toda profissão tem limitação. Toda profissão tem limitação. Mas não é objetivo desse vídeo falar sobre limitações, mas o fato é, o técnico ele não é um auxiliar. Você pode auxiliar? Pode. Você pode executar? Pode. Você pode fazer você mesmo? Pode sim. Inclusive, a formação técnica, uma característica, uma boa característica é que o profissional, ele não só ele aprende a técnica, a ciência, mas ele aprende a executar. Ele aprende a manusear os equipamentos, aprende a fazer você mesmo. Ou seja, o profissional, ele não é um profissional só que executa e também só que projeta, mas que ele projeta e executa. Ou seja, vamos parar com essa mentalidade que é só o profissional que auxilia, o profissional que executa. Ele é um profissional técnico, é o profissional que também projeta. Ele gerencia, ele é o profissional que ele é um profissional pleno. Então, assim, ele não é só o ajudante do engenheiro. Ele tem a responsabilidade técnica. Ele tem a sua responsabilidade técnica. Ok? Você está começando a carreira, já tenha isso em mente. Ah, mas eu vou entrar como auxiliar, não tem problema. Tem muito engenheiro, muito advogado, muito médico que entra, inicia sua carreira como auxiliar. Como auxiliar. Inicia ajudando outros profissionais, está tudo bem. Só que o que eu quero que você entenda é que não é só isso. Você pode, sim, abrir o seu escritório, pode abrir a sua empresa, pode abrir sua indústria, o seu comércio como um profissional pleno. Legal? Tenha isso em mente. Segundo erro é tentar fazer tudo. O... Às vezes é bem comum, quando nós estamos iniciando a carreira, a gente vai começar a fazer tudo. A gente pega tudo, faz tudo. E tá tudo bem também, porque a gente nem sempre vai saber o que a gente já quer na profissão. Vou dar um exemplo: técnico em edificações. Você tem uma gama enorme de trabalhos que você pode fazer. Enorme mesmo. Você pode trabalhar com execução de obras, pode trabalhar com projetos de construção de até 80 metros, regularização de imóveis. Você pode trabalhar fazendo desenho para outros escritórios. Você pode trabalhar prestando assistência para outros escritórios, fazendo fiscalização. Você pode montar sua empresa, sua indústria. Você pode trabalhar numa indústria de bloco, como uma usina de concreto. E assim, inúmeras outras coisas.
E você tem habilitação para fazer muitas coisas. A grande questão é, de início, você pode até experimentar várias áreas, é importante isso, é interessante isso, mas você tem que tomar cuidado de não ter um propósito. Você tem que já começar a tratar o seu propósito, fazer um planejamento de carreira. E nesse planejamento de carreira, o que você quer? Você pode mudar depois no final, não tem problema nenhum. Mas faça esse trajeto, faça esse planejamento da sua trajetória profissional. O que você é hoje, o que você quer ser daqui 5, 10, 20, 30, 50 anos. Faça esse planejamento. Dentro desse planejamento, coloque o que você vai fazer. Lembrando, você pode mudar? Pode. Mas faça o planejamento. Preveja, inclusive, essas possibilidades de mudança. Agora, você não pode ser o clínico geral de tudo. Seja especialista. Isso, qualquer área que você for atuar. Daí eu vou dar um exemplo. Alguns técnicos têm várias modalidades. Eu, por exemplo, tenho várias modalidades. Eu faço vários tipos de projeto. Só que eu tomo muito cuidado para não ser o clínico geral. Até, às vezes a pessoa fala, mas a gente não tem como especializar em tudo. Não, mas você tem sim como especializar em mais de uma área, sim. Agora, que seja realmente especialista. Eu vou falar até um pouquinho a seguir sobre aprendizado, a estudar continuamente. Ou seja, você tem que especializar em alguma área. Eu vou dar um exemplo dentro da minha área. Hoje eu sou especialista em regularização de imóveis. Minha especialização. Só que eu tenho outras expertises, tenho outras especialidades, sim. Uma das coisas que eu faço é projeto, por exemplo, de climatização. O que tem a ver a regularização de imóveis com climatização? Não tem muito. Mas a necessidade do projeto em si que me levou a trabalhar na área de climatização. Tenho a formação de técnico em mecânica. Então, acabei indo para a área de climatização também. Eu faço instalação, faço manutenção de equipamentos? Não, não trabalho com isso. Não é meu foco. O meu foco na área de climatização é projeto. Ou seja, temos que delimitar, a minha especialização é projeto, não é manutenção, é projeto. Dentro dessa área. Técnico de edificações também, que é minha primeira formação, que eu tenho mais expertise. Eu foquei em regularização de imóveis. Dentro da regularização de imóveis, eu consigo fazer projetos também. Porque a regularização de imóveis, eu entendo que é você saber fazer o projeto e um pouquinho mais ainda. O pessoal pensa que é menos. Não, é um pouquinho mais. Ou seja, está dentro da minha especialização. Regularização de imóveis e entra essa parte de documentação. Daí entra a parte de licenciamento, que entra na parte da regularização de imóveis. A regularização de imóveis abrange muitas áreas. Não é só você ir lá fazer o levantamento da casa que está pronta, passa para o projeto e aprova na prefeitura. Não, regularização de imóveis, nós falamos de regularização de imóveis, é muito mais amplo. Ou seja, eu tenho uma especialização em regularização de imóveis e também faço outros tipos de projeto e tudo bem. Mas o importante eu quero que você entenda é que você tem que delimitar, você tem que focar. E outra, especializou numa, depois especialize em outra. E vai abrangendo, não tem problema. Pode especializar em várias coisas, desde que você consiga sempre manter esses critérios, que é o que eu vou falar num dos itens a seguir, que é estar sempre aprendendo. Vou falar depois sobre isso. Vamos lá. Um outro erro. Bom, então a questão de especialização. Especialize. Tá? Veja o que você. A área que você mais gosta, a área que você se dá melhor, a área que dá dinheiro também. Cruze esses dados e especialize nessa área, que você vai ser procurado, começar a ser procurado, e não apenas procurar clientes, mas você vai ser procurado como especialista. Demora um tempo, demanda tempo, claro, demanda bastante trabalho, mas vai chegar uma hora que você vai ser procurado por essa especialidade. Um terceiro erro é cobrar pouco e assim, por medo de perder cliente. Assim, ó, o cliente que vai te procurar por baixo preço é o cliente que vai procurar qualquer outro pelo baixo preço. Ele está procurando preço, ele não está procurando
o projeto, não está procurando a qualidade do trabalho, está procurando preço. Se você for conhecido como o cara, o escritório do preço baixo, você sempre vai ser procurado por essas pessoas, que sempre estão dispostas a pagar o mínimo possível. Se você for conhecido pelo escritório de qualidade, você vai ser procurado por profissionais que querem qualidade, estão dispostos a pagar um preço relativo à qualidade. Se você manter uma boa qualidade, vai conseguir cobrar um valor bom, valor justo. Não estou falando em valor exorbitantes, talvez exorbitante, quem sabe, né? Dependendo da sua especialidade. Mas, de qualquer forma, você precisa manter o bom senso, cobrar dentro do mercado e talvez, aí depende da sua especialidade, realmente cobrar muito além do mercado. Só que eu quero que você entenda que não adianta você brigar por preço. Não fique fazendo a prostituição profissional de cobrar o menor preço. É claro, às vezes a gente vai dar orçamento, o cliente dá a oportunidade, olha, Robson, eu tenho aqui 3 orçamentos, o seu tá na média, mas eu tenho um orçamento que é menor, eu precisaria cobrir esse orçamento ou pelo menos chegar perto dele. Dá para negociar, dependendo do caso, dá para negociar, dependendo não dá. E outra, a partir do momento que você deu um orçamento, tome cuidado do seguinte, você deu um orçamento de 10 mil, o cliente fala, olha, eu tenho 5 mil para esse serviço. Não dá. É complicado. Então tome cuidado para você também não dar um orçamento. Assim, ó, veja qual realmente é o valor que você precisa cobrar para aquele serviço. Porque a partir do momento que você deu esse orçamento, se o cliente chega para você, olha, você cobrou 10, o cliente fala de 9, dá para fechar. Só que se o cliente fala de 5, puxa, 50%. Se você começar a baixar tanto assim seu preço, vai ser complicado para você cobrar no futuro. Ou desse mesmo cliente, ou de clientes que eles indicaram. Que ele fala, vai lá, que se ele cobrar 10, você joga 5 que ele fecha. Tome cuidado com isso. Eu já perdi trabalhos, bons trabalhos, por causa disso. Quebrar, de cliente pedir um valor muito abaixo do que, mas daí no caso já tinha calculado, já tinha visto que era um preço justo, cobrei o preço justo. Claro, deixa uma margem, 10%, 20%, daí o cliente cobrar 30% a menos, oferecer 30% a menos, não dá, certo? Tem a sua tabela de preço, é importante também, legal? O importante da mensagem de hoje é assim, não seja conhecido como o profissional do menor preço, seja conhecido como o profissional da qualidade, independente da sua área de atuação. O quarto erro é trabalhar sem formação ou sem TRT. Formação pressupõe que você já tenha dentro da sua área, mas se você quer abranger um pouco mais outras áreas, por exemplo, você é um técnico de edificações, quer fazer projeto de elétrica, sugiro que você faça um técnico em eletrotécnica. Quer fazer começar a trabalhar com projeto de climatização, faça um técnico em mecânica ou ainda um técnico na área de refrigeração. Faça outro técnico, não fique fazendo o projeto, mesmo que você especializa na área, mas se você não pode ser o responsável técnico, fica mais difícil, tá? Então, tome cuidado com isso. Outra coisa é a emissão do TRT. Já vou fazer um parênteses aqui. TRT. Eu, pessoalmente, sou contra essas taxas que eu entendo que é absurda de pagamento de documento de responsabilidade técnica. Entendo ainda que não deveria nem ser obrigado a emitir isso, mas é regra do jogo, tá? Ou assim, sou contra a obrigatoriedade de emitir o documento de responsabilidade técnica ou pelo menos essa taxa, seria isso. Agora, é regra do jogo. Até então, enquanto somos obrigados, está na lei, vamos emitir. E use isso a seu favor. Não use o pretexto de falar para o cliente, olha, eu emito, mas tem a taxa. Não. O cliente vai te procurar, você fala, não, eu emito o TRT. Ah, mas não precisa. Muitos clientes vão falar, não, mas nem precisa. Às vezes tem outros colegas, você vai trabalhar para outros profissionais, você fala assim, não, mas eu quero que você faz o desenho, faz o projeto para mim, eu vou executar, daí eu já emito o documento do projeto também, então você não precisa nem emitir. Não, eu emito o documento. Mas eu vou fazer só o desenho, eu emito o documento de responsabilidade técnica. Vou fazer só o projeto, eu emito o documento de responsabilidade técnica. Independente de qualquer coisa. Ah, mas não vai precisar. Eu emito. Daí, às vezes, o cliente
procura falar assim, ah, viu, eu já emiti o TRT lá para fazer tal projeto, só que eu não sei fazer essa parte, então você pode fazer para mim? Não precisa nem emitir, não, eu emito. A partir do momento que você vai falar assim, não, eu imito independente de qualquer coisa, o cliente pode até meio que achar estranho, enfim, entender que isso é um custo a mais. No entanto, é o seguinte, por outro lado, ele vai entender também que você é um profissional sério. Talvez naquele projeto você até perca, mas num outro projeto que precise de mais seriedade, ele vai te chamar. Ele vai te indicar como um profissional sério. Ele não vai te indicar como desenhista, não. Ele é um profissional que trabalha com o projeto. Ele é um profissional sério, um profissional habilitado. E venda isso. Venda essa responsabilidade. Nós temos que emitir esse documento, então venda isso como um atributo, um certificado de habilitação, um certificado de qualidade do trabalho. Venda isso, aprenda a vender isso. Fala para o cliente, fala, não, como eu sou um profissional habilitado, eu emito esse documento. Inclusive, fala para o cliente, olha, para você me cobrar desse trabalho, eu preciso emitir esse documento. E fala ainda, fala para o cliente assim, ó, se você for não fechar comigo, fechar com outro, de qualquer forma, exija esse documento, porque isso é a garantia de que o profissional está fazendo o trabalho para você. Pessoal, na prática, se o juiz for uma questão, o profissional errou, enfim, e o juiz for dar sentença, for julgar, ele vai julgar que o profissional fez, independente se tiver a prova que o profissional fez, independente do documento de responsabilidade técnica ou não, mas a questão ainda o profissional vai ser responsabilizado por não emitir o documento, se for o caso, mas de qualquer forma, esse documento ele vai delimitar, porque imagina só, o profissional ele é responsável por fazer a construção da casa e dos projetos complementares. E também coloca um outro projeto lá específico, um detalhe específico naquele outro projeto. Mas ele emitiu só do projeto de construção. Ou seja, ele vai falar para o juiz, não, juiz, ó, eu só fiz o projeto de construção. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá no documento. O cliente assinou. Mostre isso para o cliente. Certo? Mostre essa responsabilidade, mostre isso como um certificado, digamos assim, de qualidade do trabalho, certo? E trabalhe sempre emitindo o documento. Um quinto erro é não registrar o que você faz. Isso é muito importante, principalmente o pessoal que está começando. É você fotografar, você registrar. Hoje com as redes sociais, você tem que aprender a trabalhar nas redes sociais, não tem jeito. Eu falo assim, isso é uma coisa que eu pequei muito no passado, até hoje ainda não registro muito, não tenho minha rede social do escritório muito ativa, mas é importante, principalmente você que está começando. Por exemplo, no começo eu fazia bastante projeto de construção. Hoje eu faço mais projetos complementares, projetos de regularização de imóveis. Não tem muito o que documentar no local lá, mas tem os documentos, tem o projeto aprovado, dá para colocar nas redes sociais. Opa, mais um projeto aprovado, olha que legal. Documentem tudo e trabalhe as redes sociais. Não tem jeito, tá bom? Uma outra coisa, um sexto erro é isolar. Você não consegue trabalhar sozinho. Você vai precisar de outros profissionais. Você vai precisar de uma rede de profissionais. Você vai precisar de se comunicar. Tá aí a rede social também. Você precisa trabalhar a sua rede social hoje. Não tem jeito. Não tem jeito. Você precisa estar em contato com outros profissionais, colegas profissionais que vai te indicar para outros serviços. Mas talvez serviços que eles não façam, que seja difícil. Você vai lá e faz. Às vezes colegas de outra região que vai te indicar, tem um colega de uma outra região que tem um serviço na sua região, ele vai te indicar. Redes sociais, grupos do condomínio, grupos de família. Família é meio complicado trabalhar para família, mas enfim, é uma forma. Grupos, tudo quanto é grupo de escola, enfim, são locais onde que você tem clientes em potencial. Aprenda a trabalhar com isso e também fazer parcerias com outros escritórios. Talvez você, no escritório de arquitetura da sua região, ele não trabalhe com projetos de elétrica, por exemplo. E você como técnico em eletrotécnica, pode fornecer esses projetos de elétrica. Você pode trabalhar trabalhando em conjunto com outros profissionais. Você pode trabalhar em conjunto com, inclusive, profissionais de outras áreas. Se você trabalha com regularização de imóveis
por exemplo, trabalha com corretores de imóveis, tem bastante, imobiliárias, é, laudos, você vai trabalhar em parceria com advogados. Bom, então aprenda a trabalhar com outros profissionais. Outra coisa que eu tinha falado no início é não parar de estudar. Um erro muito grande é o pessoal faz o curso e para de estudar. Não, não. Que na verdade o diploma ele abre portas, só que a especialização é que vai concretizar, é que ela vai manter você no mercado. Lembra que eu falei da especialização? A especialização não é a especialista não é o cara, não é a técnica ou o técnico que estudou muito aquilo, estudou profundamente aquilo, especializou, estudou naquilo. Mas sim que estudou, especializou naquilo, domina o assunto, mas também que se mantém atualizado. Tecnologia, vou dar um exemplo, fotovoltaico. Fotovoltaico está sempre atualizando. Eu sou técnico em eletrotécnica também. Eu faço projeto de elétrica e SPDA, os que eu mais faço. Mas eu também faço projeto para aprovação em concessionária de SPDA. Sou especialista em SPDA? Ainda não. Aqui em fevereiro de 2026, ainda não me considero especialista em fotovoltaica, apesar que tenho conhecimento para fazer projeto, conhecimento para fazer aprovação nas concessionárias. Já poderia até dizer, sou especialista. Não é bem assim. Não me considero ainda, porque preciso estudar mais, preciso me atualizar mais e principalmente estou focando no off-grid. Vou me especializar em off-grid, nem no on-grid. Isso aí até a dica para vocês. Estudem bastante o off-grid. Acredito que seja aí a, vamos falar assim, o futuro do fotovoltaico é o off-grid. Inclusive, bom, enfim, vamos fazer outros vídeos sobre isso, né? Mas o importante é, você vai especializar, você vai dominar, você vai ter que estar atualizado. Eu, por exemplo, sou especialista em regularização imobiliária. Eu sei que dentro da minha área, eu tenho meu conhecimento básico, a base do conhecimento. Só que se eu não me atualizar, a legislação está sempre se atualizando, sempre está lendo, sempre está atualizado, muda muito, é muito dinâmico. O desdobre de lote mesmo, até o final do ano passado, estava dando aula de desdobre de lote. Agora, já vou ter que atualizar. Por quê? Mudou muita coisa. Desde o ano passado mesmo, no ano passado a gente estava conseguindo trabalhar de uma forma, agora já temos que trabalhar com gel, não tem como fugir. Tá bom? Então, é o aprendizado contínuo, você estar atualizado e sempre aprendendo coisa nova, buscando mais, buscando além daquilo. Às vezes, não esquecendo também de buscar o básico. Ah, você aprendeu o básico no curso, mas fundação. Fundação está sempre, técnica de edificações, fundações, né? Fundações está sempre tendo coisa nova e tudo mais, mas comece a estudar, por exemplo, se você estudar fundações, geologia, às vezes tem uma coisa meio genérica lá. Foque em, por exemplo, geotécnica, geologia, estude, foque em geologia, por exemplo. É a base. Não tô falando nem conhecimento novo, mas estude. Não é nem questão de especializar em si, mas estude bastante. Fique atualizado das fundações, da geologia. Tenha esse conhecimento, aprofunde, né? Essa é a palavra. Se aprofunde na geologia. Se aprofunde no concreto, em traço de concreto. Você conhece concreto? Traços de concreto. Concreto seco, concreto plástico. Ou seja, sempre tem uma coisa para você estar atualizado, mas também para você aprender mais, que é o básico. Você se aprofundar naquilo que já existe, não é nem uma coisa nova, mas que necessita para você ser considerado aí um especialista. Tá bom? Vamos lá, o último erro que é desistir cedo demais. Assim, ó, o que é o sucesso? Sucesso é você estar bem na sua profissão, você estar bem com você mesmo, você conseguir alcançar o que você planejou, lembrando, planejamento com o pé no chão. E tudo bem você planejar, querer lançar foguete para a Lua, foguete para Marte, tudo bem. Só que pé no chão, escalando. Você tem que escalar as coisas. Tá? Tem que escalar, tem que planejar, é planejamento.
Eu quero lançar um foguete lá, eu vou desistir. Não, não pode desistir. Você quer lançar um foguete, só que você escala isso, planeja. Ah, deu errado, contorna, vê o que aprende com o erro, para você não errar mais, faz de outra forma e vai escalando, vai trabalhando. O que você não pode é desistir. Pode mudar de profissão? Pode. Eu fiz um planejamento que eu vou trabalhar com um projeto de construção, mas eu vi que o melhor agora é trabalhar com regularização. Posso mudar? Pode. Eu fiz técnica de edificações, quero fazer mecânica agora. Pode? Pode. Quero fazer engenharia? Pode. Quero fazer direito? Pode. Ah, nossa, eu quero mudar totalmente, quero fazer medicina. Pode? Pode. Só não pode desistir. E principalmente na carreira técnica aqui, focado aqui, você como formado como técnico, não desista. Você pode mudar? Pode, muda de setor, muda de município. Lembrando, às vezes não tem serviço na sua área aí, às vezes é o local, às vezes é a região, muda de região. Você gosta, você domina o assunto, muda de região. O que não pode é desistir. E para finalizar, tem que aprender com o erro. Aprender com o erro e crescer. Buscar sempre crescer, sempre evoluir, sempre aprendendo, estudando, né? Sempre você investindo em tecnologia, investindo em ferramenta, investindo em você, investindo na sua imagem. Conhecimento, basicamente conhecimento e aplicar o conhecimento. Não ter medo de errar. Ir e fazer. Ah, tem medo de conversar com o cliente. Vai lá e conversa. Vai. Meu, não sabe onde arrumar cliente? Pega aí, faz uns cartões. Hoje tá fácil, tem cartão, faz aí uns 1000 cartãozinhos. E sai distribuindo, sai nas empresas. Vai visitar as empresas. Fala, eu sou técnico em tal coisa, eu faço projeto, eu faço isso, faço aquilo. Visita as empresas. Foca numa atividade. A dica é, que eu falei aqui, foca numa atividade. Mesmo que você faz 20. Fala, ó, hoje eu vou sair para as empresas, visitando a empresa, falando que eu faço projeto tal. Projeto de elétrica. E visita as empresas. Ah, hoje eu vou sair e falar para as empresas que eu faço projeto de licenciamento de bombeiro. E vai, visita um monte de empresa, leva seu cartão e se apresenta, fala, olha, eu faço isso, faço aquilo, e 1 ou 2 atividades no máximo, e visita a empresa, você vai ter um monte de não, enfim, mas imagina, se você visitar ou ligar para 30 empresas, 50 empresas, tiver um serviço, maravilha. Quantas empresas tem na sua região? E outra, uma vai indicar para outra depois, e conforme você vai tendo clientes, fala, olha, eu faço serviço para tal empresa lá, tá? Isso vai ajudar. Beleza? Só não tenha medo, porque você não tenha medo de ganhar dinheiro, não tenha medo de trabalhar. Tenha medo de ficar aí sem dinheiro, sem trabalhar, ficar ocioso. Isso tem que ter medo. Bom, e é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha ajudado um pouquinho mais. Compartilha com aquele colega seu que está começando a trabalhar agora, aquele colega que está cometendo algum erro, algum desses erros. E é isso. Deixa o seu joinha, se não deixou ainda. Se não é inscrito no canal, inscreva no canal. E ainda considere ser membro do canal. Lembrando, temos o grupo de WhatsApp. Venha fazer parte do grupo de WhatsApp. Vai ficar aí na descrição do canal. Tá? E também na descrição do vídeo. Pode ser que o link esteja desatualizado. Você me dá um toque que eu atualizo o link. Tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Fui.